Olá pessoal, meu nome é Carlos Cabral e eu vou ser um instrutor de vocês na aula de hoje. Nossa terceira aula de programação no desenvolvimento de sistemas, certo? O que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver tipos de dados, nós vamos ver entrada e saída de valores e nós vamos ver como realizar operações básicas. Tudo isso utilizando do Python que nós vimos na nossa aula 1 e 2, certo? Na aula 1, nós vimos o que é o Python, para onde que nós podemos aplicar o Python, e nós montamos o nosso ambiente de trabalho, nós instalamos o Python, nós instalamos o Visual Studio Code, nós configuramos as extensões do Visual Studio Code que nós instalamos também, certo? Vamos dar uma revisadinha na parte de variável, certo? Novamente, o que são variáveis, né? Variáveis é onde nós vamos guardar os nossos dados lá dentro do Python. Bom dia, Paulo. Né? Estou falando de dados, estou falando de informação dentro de Python e eu quero recuperar essas informações depois, eu quero manipular essas informações de alguma forma, eu estou falando de variáveis, certo? Apenas lembrando, as variáveis dentro do Python, elas são temporárias. Como assim são temporárias? Uma vez que o nosso programa para de executar, os valores que estão armazenados dentro delas são perdidos. Ah, professor, mas eu queria fazer de forma permanente, certo? Então nós teríamos que guardar em um banco de dados, guardar em um arquivo, certo? Faremos tudo isso ao longo deste curso, ao longo deste ano. Muito bem. Como é que nós criamos uma variável para começo de conversa? Da seguinte forma, né? Inicialmente nós vamos passar o nome da variável, certo? Nesse caso aqui, no primeiro exemplo, eu dei o nome de A para minha variável, um sinal de igual, e eu vou colocar o valor que vai ficar na minha variável. Nesse caso eu coloquei um 10, certo? Segunda linha, eu tenho uma variável de nome frase que está recebendo um texto. Vovó foi à feira. Legal, professor. Mas se eu quiser recuperar esta informação, este texto, vovó foi à feira, como é que eu vou fazer? Ora, através do nome da sua variável, certo? Guardei vovó foi à feira na minha variável frase. Preciso pegar esta frase, vovó foi à feira novamente. Vou chamar a minha variável pelo nome dela. Vou utilizar da minha variável frase. E nós começamos a ver ainda na aula de ontem, na última aula, algumas regras e convenções para nomes de variáveis, certo? Para nomenclatura delas. Regras são obrigatórias, certo? Convenção não é uma regra, é uma convenção, é um padrão, certo? Que se utiliza. Ah, professor, eu tenho que seguir a convenção? Eu recomendo fortemente, certo? As convenções de nomenclatura no Python, na verdade, a forma como você deve escrever um código Python, ele está num documento chamado PEP8, PEP8, certo? Que é o guia de estilos do Python, como que você deve escrever um código Python bem formatado, certo? Se você não seguir este arquivo PEP8, meus caros, vão te olhar de forma diferente, certo? Vão te olhar de forma estranha, eu já adianto para vocês, tá? Ah, professor, mas eu tenho o meu próprio jeito. Com Python, não. Com Python você vai seguir o padrão do Python, certo? Muito bem. Algumas regras, algumas convenções, certo? Primeiramente, nome de variável deve ser escrito com letras minúsculas, certo? Se o nome da sua variável consistir de várias palavras, ele deve ser separado por um sublinhado, por um underline, por um underscore, certo? Esse cara aqui. Este padrão ele é conhecido como snake case, certo? Todo mundo minúsculo, se você tiver várias palavras, as palavras separadas por um sublinhado. Exemplos de nomes de variáveis assim. Ah, eu vou ter uma variável, minha variável, calcular média, largura, sublinhado caixa, e assim por diante, tá?
Ah, professor, mas se eu não fizer desta forma, se eu fizer maiúsculo e sem o sublinhado, vai funcionar? Vai? Vai funcionar, certo? Mas não está de acordo com as convenções. Muito bem, vamos em frente. O que mais que nós temos de convenção e de regra? Outra convenção. O nome da sua variável ele deve ser descritivo, certo? Para tornar o seu código legível, compreensível, tanto para outros programadores que vão trabalhar em cima do seu código, certo? Porque eles vão, é normal. Quanto para você, certo? Você vai voltar no projeto, vai voltar naquele arquivo semanas, meses, anos depois e, putz, o que essa variável A está guardando, o que essa variável B está guardando, certo? Em vez de usar A e B, seja então descritivo. Por exemplo, vou guardar a altura de uma caixa, altura caixa. Vou guardar a largura, largura sublinhado caixa. E assim por diante. Né? Bom senso, meus caros, nesse quesito. O que mais? Temos aqui regras. Né? Não use símbolos especiais. Como assim símbolos especiais? Como, por exemplo, exclamação, arroba, cerquilha, o cifrão, o porcento, emojis também não, certo? O que você vai utilizar de símbolo especial? Você vai utilizar do sublinhado, certo? Esses caras aqui, não é que é uma convenção, é uma regra, certo? Não vai funcionar se você utilizar. Meus caros, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar no chat. Eu tenho 2 monitores agora, nós estamos poderosos aqui. E eu estou com o chat sempre aberto, tá? E eu consigo ler o chat aqui agora. Se alguém estiver digitando e quiser que eu pare, só levantar a mão, eu vejo aqui também, tá? No mais, vamos em frente. Outra regra, nome da sua variável não pode começar com números. Ele pode ter números desde que não no começo, desde que não no primeiro caractere, certo? Por exemplo, um variável é um nome inválido, enquanto que variável 1 seria um nome válido para uma variável, então. Tranquilo aqui a ideia de nomenclatura? Dúvidas? Perguntas, angústias e desesperos, meus caros? Tranquilo, né? Não tem muito segredo aqui. Por enquanto, tudo simples. De acordo. Quando nós criamos uma variável e nós colocamos um valor dentro dela, isso aqui é uma forma informal de falar. Uma forma mais formal de dizer isso seria o quê? Que nós estamos fazendo uma declaração de uma variável e atribuindo um valor para dentro dela. Ah, professor, eu preciso saber dessas nomenclaturas mais formais? Eu vou dizer que é extremamente interessante que você saiba, certo? Ao longo desse curso e profissionalmente, as pessoas falam mesmo, declare tal, né? Atribua, né, um valor. Meu Deus, o que é isso? Declarar é criar uma variável, atribuir é colocar um valor para dentro dela, certo? Isso também pode ser perguntinha se você for fazer um concurso público, por exemplo, tá? Tem bem cara disso. Declarar uma variável, então, é criar um nome simbólico para um endereço de memória, que vai armazenar um valor, ou seja, é criar uma variável. E atribuir, fazer uma atribuição, é definir o valor para a variável que nós declaramos, é colocar um valor para a variável que a gente acabou de criar, basicamente. Em Python, ao declarar uma variável, você é obrigado a fazer uma atribuição, ou seja, no Python, quando você cria uma variável, você obrigatoriamente tem que passar um valor para ela. Não existe no Python variável sem valor. Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, meus caros. Vocês possam fazer isso também, né? Procurar lá pelo VS Code. E eu vou criar aqui, se vocês lembram bem, este primeiro botão da barra esquerda com as 2 folhas é o nosso explorador de arquivos, nosso Explorer. Nesta área que está contornada em azul, é onde vai ficar meus arquivos e minhas pastas. Se eu der um botão direito nessa área em azul, eu posso criar uma nova pasta
New folder, certo? Ah, professor, mas está em inglês. Meus caros, a nossa área utiliza muito inglês. Se acostume com isso, corra atrás do inglês. Extremamente importante. Até para você poder trabalhar fora e tudo mais, certo? Trabalhar remoto daqui para uma empresa dos Estados Unidos e ganhar em dólar, tá legal, né? Não tem porquê. Não. Passa para a aula de hoje, aula 02, e vou criar um arquivo para a aula de hoje. Eu vou criar dentro da minha pasta testes. Na verdade não é aula 02, seria aula 04, 03, na verdade. Vamos renomear. Você pode dar um botão direito na pasta. Ele tem uma opção aqui, rename, ou apertar F2. Aula 03, mais aí. E vou criar um arquivo lá dentro. Teste03.py, lembre-se. Todo arquivo ele tem uma extensão, ele tem um formato, certo? É um arquivo PDF, vai ser o nome do arquivo .pdf. É uma foto, o nome do arquivo .jpeg, por exemplo, um arquivo de texto .txt. É um arquivo Python, um script Python, vai ser .py. Vamos criar então. Você consegue colocar em tela cheia para mim, só para eles verem melhor a minha tela? Perfeito. Tá? Muito bem. Onde que nós estávamos? Nós estávamos criando variáveis, certo? No Python, eu não posso ter uma variável aqui, largura da caixa, e eu não passar um valor. Fica vazio assim. Eu vou dizer que ela é uma variável? Não, certo? Em outras linguagens de programação isso é possível, certo? Se eu tivesse aqui um arquivo, se eu estivesse trabalhando com C#, por exemplo, C# eu posso dizer, eu tenho uma variável chamada largura caixa. Largura caixa é um inteiro, por exemplo. Eu poderia fazer. Em Python, não. Em Python, ao você declarar uma variável, você criar uma variável, você precisa passar um valor para ela, certo? Do contrário, não funciona. Muito bem. Davi levantou a mão. Pois não, Davi. Opa, caiu. Aí, agora sim, né, meus caros? Vamos fixar para todo mundo. Perfeito. Vamos lá então, meus caros. Certo? O Davi está com a mão levantada. Pois não, Davi, faça a sua pergunta. Tá mutado aqui do meu lado. Vocês me escutam, meus caros? Pronto? Perfeito. Ele está com problema de conexão aqui, ele caiu 2 vezes já, né? Davi, faça a sua pergunta então, meu caro. Você está com a mão levantada. E pior que é papel mesmo. Davi, alguma pergunta? Sim, não? Digitando? Então, faça ela. Você pode pedir para o professor ligar ali a câmera dele. Você pode escrever no chat.
Vitor Hugo, por favor, pare de ativar e desativar o seu microfone e de levantar e deslevantar a mão. Tá? Enquanto o Davi está escrevendo... Opa! Não passa nada, é tudo natural. Muito bem, meus caros. Enquanto o Davi escreve ali, vamos continuar, né? Uma variável, então, ela não pode ser utilizada também se ela não foi inicializada. Como assim? Vamos ver o nosso exemplo. Eu tenho uma variável bruto, que está valendo 1000, e eu tenho uma segunda variável chamada líquido, que vai ser o quê? Vai ser bruto menos imposto. Legal. Eu tenho uma variável bruto. Minha variável bruto vale 1000. Só que eu não tenho uma variável imposto. O que vai acontecer dessa forma? Vamos lá, vamos fazer este exemplo. Aqui no meu Visual Studio, meus caros, no Python, se eu não quiser que uma linha seja executada, certo? Que o Python ignore uma linha, ou que se eu quiser fazer um comentário, nós podemos colocar sempre uma hashtag, uma cerquilha na frente da linha. Repare que o Visual Studio é legal comigo, ele vai deixar a linha toda verde, certo? Esta linha vai ser, então, ignorada. Não vai mais ser interpretada pelo Python. Ah, professor, mas eu tenho múltiplas linhas aqui. Eu vou ter que selecionar uma por uma e colocar a cerquilha na frente, a hashtag na frente? Não. Se você selecionar as linhas que você quer comentar e você, com o teu teclado, fizer um Ctrl barra, Ctrl no Visual Studio é Ctrl... Por que não funciona? Seja bonito comigo. Aqui. Ctrl ponto e vírgula. Tá. Estava dando aula com outra ferramenta, aula de banco de dados, e daí lá no banco de dados é Ctrl barra. Ctrl ponto e vírgula comenta múltiplas linhas, Ctrl ponto e vírgula novamente descomenta múltiplas linhas. Sim, Davi, este aqui é o Visual Studio, né? O Visual Studio na sua versão Code. Ele tem um Visual Studio padrão, né? Que é um programa mais complexo, por assim dizer. Ele é feito mais para programação usando de C#, de C++, de C, certo? Enquanto que esse aqui não, esse aqui é um cara mais leve, que ele funciona com linguagens mais voltadas para a web, certo? Com Python, com Rust, com JavaScript, esse tipo de coisa. Não que o outro Visual Studio não funcione, mas tem que dar uma adaptada. Muito bem. Eu vou comentar esta primeira linha, então. E eu vou fazer conforme eu tinha no exemplo. Eu tenho uma variável bruto que vale 100. E eu tenho uma variável líquido que vai ser o quê? Vai ser bruto menos imposto. Só que eu não tenho uma variável imposto, certo? O Visual Studio ele já vai me alertar. Olha, imposto não está definido. Se eu tentar rodar ainda assim, o que vai acontecer? Eu vou ter um erro. Que tipo de erro? Um erro de nome, um name error. E o que ele vai dizer? Que o nome imposto não foi definido, certo? Na versão mais recente do Python, que é a versão 3.13, que não necessariamente é a versão que vocês têm aí nas suas máquinas, no Visual Studio, se você olhar aqui no canto inferior direito, ele vai dizer a versão, tem aqui, né? Estou usando o Python e a versão do Python. Na versão 3.13, eles estão melhorando a mensagem de erro. Ele vai dizer exatamente para mim em qual linha que ocorreu o erro e que elemento que ocorreu o erro. Nesse caso foi no imposto. Eu não sei que versões que vocês estão utilizando aí. Se alguém puder ver o número aqui e me falar, eu agradeço. Mas provavelmente não é a última, tá? Vai estar talvez um pouco diferente a mensagem de erro. É normal, tá? Não faz diferença. Isso aí é um detalhe menor. Muito bem. Professor, mas eu vou criar imposto então, certo? O valor da minha variável imposto vai ser 100.
certo? Vai ser o quê? Então, vai ser bruto menos líquido. Ora, bruto vale 1.000, imposto vale 100, vai ser 1.000 menos 100. 1.000 menos 100 vai dar 900, certo? Ah, professor, eu posso fazer cálculos, então, envolvendo variáveis? Você pode. Ah, professor, se quando eu chamo bruto, ele vai me trazer o valor de bruto, que é esse número? Esse bruto vale 1.000, eu poderia fazer isso com um valor direto aqui? Você poderia também nesse caso, certo? Bruto é um número, 200 é um número, certo? Vai ser um número menos um número, vai ser 1.000 menos 200. 1.000 menos 200 vai dar 800. Isso é possível também, tá? Não se assustem. Beleza. Se eu quiser mostrar este resultado, eu vou me adiantar um pouco aqui, mas nós vamos ver um comando, uma função, certo? Chamada print. O que a função print ela faz para a gente? O que nós passarmos para dentro do parênteses do print, tá? Vai ser exibido para o usuário no terminal ali embaixo. Ah, eu quero dar um print no valor de líquido que ele calculou. Está aqui. Bruto vale 1.000 menos 200. 1.000 menos 200. 800. Ah, mas não era menos 200, era menos imposto. Tudo bem. Bruto vale 1.000, imposto vale 100. 1.000 menos 100, 900. Certo? Conseguimos, então, exibir pela primeira vez algo no terminal. Pessoal online, tá tranquilo esse nível de zoom aqui? Vocês conseguem enxergar bem? Creio que cada um tem o seu próprio monitor, certo? Perfeito. Vamos em frente, então. Como eu disse, como eu demonstrei aqui, né? Ambas as variáveis, nesse caso, precisam estar declaradas. Caso contrário, ocorrerá o seguinte erro, um erro de nome, um name error, não tenho imposto. Vamos falar agora sobre os diferentes tipos de dados que nós podemos armazenar nas nossas variáveis. Como assim diferentes tipos de dados? Ora, as informações que eu guardo em variáveis, elas têm diferentes tipos. Por exemplo, aquele 1.000 que eu guardei na minha variável bruto, ele é um inteiro, certo? Um int, nós chamamos. Quais que são os ints? Ora, são os números inteiros, positivos, negativos e zero, certo? Os números inteiros, aqueles sem valor decimal, certo? Ah, 1, não, já não é inteiro, certo? Em seguida, nós temos os floats, certo? Os números de ponto flutuante, os números com casa decimal, certo? E agora sim, né? Ah, custa 1,99. 1,99, 1,99, certo? Ele tem valores decimais, ele tem uma fração do valor, certo? Este cara, então, nós chamamos de float. Se atentem com o float, meus caros. Quando nós declaramos um float, vamos declarar um float. Esse pessoal aqui eu não quero mais que rode, eu vou comentar, Ctrl, ponto e vírgula. E eu tenho aqui um valor, certo? Vamos fazer um preço. Estou comprando um produto. Ah, o produto custa R$ 4,99. Você pensar, 4,99. Só que não é assim no Python, meus caros. O separador do decimal, a vírgula, certo? É na língua portuguesa. Na língua inglesa, que é a base do Python, não se utiliza a vírgula. O separador decimal na língua inglesa é o ponto, certo? Daqui para frente, então, certo? Sempre que nós quisermos escrever números com valores decimais no Python, utilize do ponto, certo? Nesse caso é 4,99. E isto aqui é um float, certo? Repare aqui, o Visual Studio é muito legal comigo. Se eu coloco o mouse em cima da variável preço, ele vai me trazer informações dessa variável. Ah, preço é uma variável
que está recebendo um tipo de dado float, certo? E de fato está. Com a vírgula ele vai mostrar outro cidadão que nós vamos ver mais para frente, certo? Mas ele não é um float, ele é uma tupla. O que é uma tupla nós vamos ver mais para frente. Muito bem, vamos voltar então. Os ints são os números inteiros, os floats são os números com valor decimal. E se nós quisermos passar textos, nós vamos passar uma chamada string, certo? É uma sequência de caracteres. Ah, professor, o que é um caractere? Um caractere é qualquer coisa que você consiga digitar com o seu teclado. Uma letra é um caractere, um número pode ser um caractere, um símbolo pode ser um caractere, um emoji pode ser um caractere, certo? Quando nós queremos passar um texto, uma string, então, no Python, como é que nós fazemos? Nós vamos delimitar, nós vamos colocar em volta do nosso texto aspas, certo? Seja ela aspas simples, seja ela aspas duplas, não faz diferença para o Python. Né? Tenho aqui a minha belíssima frase. Abro aspas. Repare que o Visual Studio é muito legal comigo. Ele já fecha aspas e ele coloca o cursor, ou seja, esse cara que está piscando aqui, no meio das minhas aspas. Né? E agora eu posso escrever o meu texto, a minha string, a minha frase. Né? Nesse caso aqui eu vou dizer que vovó foi à feira. Né? Repare, Visual Studio novamente sendo legal comigo. Ele vai colocar cores diferentes para diferentes tipos de dados, certo? Os números vai ficar nesta cor meio esverdeada, as strings vai ficar nessa cor meio tijolo aqui. Ah, professor, mas a cor no meu Visual Studio está diferente. Não tem problema, meus caros. Desde que ele siga um padrão, todo o texto fica numa cor só, todos os números ficam numa cor só, tá tranquilo, não tem problema. Vamos para o próximo tipo de dado. O próximo tipo de dado que nós temos é o bool, chamado booleano. E o booleano, o bool, ele só tem dois valores possíveis, certo? Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Não existe alternativa, não tem, é meio verdade, é meio falso. Não. Tá? Como é que nós passamos um bool? Você vai utilizar a palavra verdadeiro ou falso em inglês, certo? Um verdadeiro é um true. E repare, você passar com T maiúsculo. Um falso é um false. Você vai passar com F maiúsculo. Ele é verdadeiro. Ele é um true. Ele é um falso. Ele é um false. Também, os booleanos vão ficar com uma cor própria. Nesse caso, para mim aqui, este tom de azul. Por fim, o último tipo de dado que nós vamos ver é o tipo nulo, o null, a ausência de valores. Professor, mas você disse que quando eu declaro uma variável no Python, eu tenho que fazer uma atribuição, eu tenho que passar um valor para ela. Nulo é literalmente a ausência de valores. Né? O que eu quis dizer com você declarar uma variável e você fazer uma atribuição, você tem que escrever alguma coisa. Mesmo que esta coisa que você está escrevendo seja, olha, ele não tem valor, ele é um nulo, ele é um none. Nós passamos a palavra-chave nome para dentro dele. Esse nulo, meus caros, de começo ele é um pouco complicado, tá, de você entender. Ele vai ficar nesse tom de azul também, tá, o none. Mais para frente nós vamos fazer atividades, vamos fazer exercícios, certo? Onde nós vamos utilizar do none. Não se estresse por enquanto, se você não pegou a noção de nulo, a noção de null, a noção de none. Tá? Esses tipos de dados aqui, meus caros, faz sentido para vocês? Alguma dúvida até aqui? Ou estamos tranquilos? Sem dúvidas. Tá tranquilo.
Tranquilo. Nenhuma. Perfeito. Vamos em frente, então. Vamos voltar aqui. O Python, ele também tem uma capacidade chamada inferência de tipo. O que é a inferência de tipo? Ele consegue deduzir, ele consegue descobrir, certo? De forma automática, o tipo de dado que você está passando para uma variável com base no valor que você colocou nela, certo? O Python, ele fez de forma automática para mim, certo? Ele viu, este valor aqui é um float, então eu vou tratar esta variável como um float. O valor que eu estou passando aqui é um texto, é uma string. Eu vou tratar esta variável, então, como uma string, tá? Professor, não é assim sempre? Não. Outras linguagens, algumas linguagens não são assim, certo? Você tem que passar de forma explícita. Olha, eu vou passar aqui para esta variável um float, daí você coloca o float. Esta variável é do tipo booleano, daí você passa um booleano, certo? É uma burocracia maior, você tem que escrever mais, certo? No Python, felizmente, não, ele faz isso de forma automática. Tá? Vamos em frente. O Python ainda tem uma outra característica, que é que ele possui uma tipagem forte. O que significa ter uma tipagem forte? Ele vai evitar que operações... ele vai evitar de executar operações que não fariam sentido, certo? Que não fazem sentido. Por exemplo, se a gente tentar fazer uma operação matemática, certo? Entre duas variáveis incompatíveis, ele vai gerar um erro para a gente, né? Vamos fazer este exemplo aqui. Esse pessoal eu vou comentar também, não quero que seja executado. Vou fechar aqui. E no exemplo eu tenho duas variáveis. Eu tenho uma variável de nome A, que vai receber um inteiro 10. E eu tenho uma variável de nome B, que vai receber uma string 10, uma string 10. E eu vou tentar somar essas variáveis A mais B, e o resultado eu vou guardar numa variável que eu chamei de C. Vamos fazer, então, A mais B, né? E aqui, quando eu mando executar, eu clico aqui no botão do play, aqui em cima, você repare que vai dar um erro. Que tipo de erro? Um erro de tipo, um type error. O que ele vai me falar? Que esta operação de soma não é suportada para esses tipos de dados. Eu não consigo somar um inteiro com uma string, com um texto. Não faz sentido, né? Professor, mas esta string aqui, este texto, ele é composto por números. De fato, ele é composto por dois números, por 1 e por 0. Só que ele não é um tipo de texto, é um tipo de número, né? Como ele está entre aspas, o Python vai trabalhar com ele como se fosse um texto, como uma string. Professor, mas eu quero fazer essa soma. Nós já vamos ver como fazer. Por que ele não funciona? Porque ele não sabe que ali dentro é necessariamente somente número. Eu vou somar 10 com Batman. Faz sentido? Qual que é o resultado da soma de 10 e Batman? Não faz, né? Seria loucura. Mas executar aqui também, novamente, o mesmo erro, né? Isto aqui não faz sentido para ele. Se eu tentar fazer, então, uma soma de tipos incompatíveis, por exemplo, né? Pode ser outro tipo de operação, vai me gerar, então, este erro de tipo. Professor, mas eu preciso fazer esta soma, certo? Eu sei que está vindo para mim o dado como texto, mas eu preciso somar com aquele inteiro. Como é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma conversão de tipo de forma explícita. Como assim? Vamos voltar aqui no Visual Studio. Eu tenho uma variável A, que é um inteiro, tenho uma variável B, que é uma string. Só que essa string é composta por números, certo? Somente números. Eu
devo conseguir converter isto aqui, esta minha variável b, esta string, para um número também. Como? Nós vamos utilizar de alguém que eu vou chamar de função por enquanto, mas não é uma função. Daqui a algumas boas semanas nós vamos descobrir o que ele realmente é. Uma função chamada int. Eu quero converter o valor desta variável b para um tipo de dado inteiro. E repare na sintaxe, na forma como eu escrevo aqui, meus caros. Sempre que eu falar de função, por exemplo, a nossa função print, eu sempre tenho que abrir e fechar parênteses, mesmo que eu não passe nada para dentro da função. Tá? Falei de função, abre e fecha parênteses. Se você vai passar alguma coisa para essa função, você coloca dentro do parênteses. Neste caso aqui, o que eu quero fazer? Eu quero converter o valor da variável b para um inteiro. Int, abre parênteses, e dentro do parênteses eu vou passar o valor que eu quero converter. Nesse caso, o valor da minha variável b, essa string 10, esse texto 10. E por fim, eu vou dar um print, eu vou exibir para o usuário no terminal o valor desse C. E você repare que é possível, certo? Está aqui o resultado de A mais B, né? Desse 10 mais 10, vai dar um 20. Tranquilo até aqui? Como é que nós estamos, meus caros? Algum de vocês não tiveram aula de programação nunca aqui na escola, certo? É o primeiro contato de vocês, né? Só para eu confirmar. Já tiveram? Já tiveram com que linguagem? Com Python mesmo? Ou foi uma linguagem ou foi tipo visual, assim, com blocos? Python e Java? Legal. Bom saber. Eu perguntei na primeira aula, vocês tinham falado para mim que não, né? Tudo bem. Vamos revisar, então, o Python, né? Caso alguém não tenha pegado. Sabe, bem o básico, sim, né? Nós estamos começando pelo bem básico também. Vamos chegar no avançado, certo? Ao longo desse ano, mas por enquanto vamos começar do começo, certo? Beleza, vamos voltar aqui. Então, eu converti a minha variável b, que era uma string, para um inteiro, somei dois inteiros, legal. Só que eu tenho outra possível soma aqui, certo? Em vez de eu fazer uma soma de inteiros, eu posso fazer uma soma de strings, uma concatenação de strings, uma união de strings, certo? Como é que ficaria então? Eu vou copiar essas linhas aqui e vou comentar e vou colar aqui. Em vez de eu somar inteiros, eu poderia fazer o quê? Eu poderia somar, eu poderia concatenar, eu poderia unir strings. E ora, se eu posso converter a minha variável b, que é uma string, para um inteiro, usando a da função int, para converter esse meu inteiro a para uma string, vai ser de forma semelhante. Eu tenho uma função str, certo? Função, abre e fecha parênteses, lá dentro eu vou colocar quem que eu quero converter para string. E o resultado desta soma de strings, desta concatenação de strings, vai ser o quê? Eu vou ter uma string 10, 10, certo? 1, 0, 1, 0. Se eu deixar o mouse em cima da minha variável c, ele vai me dizer, ó, c é uma variável do tipo string. Bem tranquilo até aqui. Vamos em frente, então. Né? Se atente, né? Em algumas situações, não vai ser possível fazer esta conversão de forma explícita. Tá? Por exemplo, aqui, né? Eu tenho uma variável a que recebe uma string, vovó foi à feira, e eu quero transformar essa string num inteiro. Ora, eu não consigo tirar
um inteiro, né? Eu não consigo tirar um número dessa frase vovó foi à feira, né? Isso é conversa de maluco. Como eu não consigo tirar, né? Como o Python não consegue tirar, ele vai gerar um erro. Que tipo de erro? Um erro de valor, um value error. O que ele diz, né? Eu tenho um valor literal inválido aqui para passar para o meu int, né? Não consegue tirar um número de base 10 com esta minha string. Isso aqui é conversa de louco para ele. O Python ele realiza ainda conversões de tipo de forma implícita, ou seja, que você não precisa pedir para ele fazer, ele faz de forma automática, ele já entendeu ali que vai gerar um outro tipo de dado, ele já converte para esse outro tipo de dado, certo? Nós não precisamos nos preocupar aqui. Um exemplo de situação onde faz uma conversão de tipo de forma implícita é uma divisão de números inteiros, certo? Tenho um número inteiro, tenho 10, vou dividir por 5, 10 dividido por 5 vai me retornar um 2, certo? 2 também é inteiro. Só que este 2 que ele vai retornar, o Python vai converter ele para quê? Para um float, certo? O Python sabe, você está fazendo uma divisão de números, a chance de você dividir e me dar número com valor decimal é muito grande. Então eu já vou converter esse resultado para float, não importa se dá de fato um número com casa decimal ou não. Tá? É só um exemplo, nós não precisamos nos preocupar com esse cara, é automático. Legal? Vamos ver agora, meus caros, como que nós podemos exibir algo para o usuário, como é que nós podemos receber algo do usuário, tá? Só cuidem, meus caros, com o ativar e o desativar ali do microfone, tá? Eu consigo ver quem que está ativando e desativando, e quando vocês fazem isso, ele dá um ruído aqui, um chiado aqui, um barulho aqui, e atrapalha um pouco, tá? Só se vocês não forem de fato falar, por favor, não abram o microfone. Muito bem. Como é que nós vamos exibir algo para o usuário? E exibir aonde? Exibir no terminal, aquela caixinha, este cara aqui embaixo, certo? Deixa eu até limpar meu terminal. Nós vamos utilizar de uma função chamada print. Professor, o que é uma função? Nós vamos ter uma aula de função mais para frente, tá? Nós vamos poder criar as nossas próprias funções, inclusive. A função, ela é um agrupamento de códigos, certo? É um bloco de códigos que, ou por ser muito repetitivo, ou por ser muito extenso, nós vamos isolar ela. E quando nós precisamos daquele bloco de código, nós chamamos a função pelo seu nome, certo? Imagine que eu tenho que fazer um cálculo de imposto, por exemplo, certo? E são lá 5, 6 linhas para fazer toda a fórmula do cálculo. Só que no meu código, eu tenho que fazer este cálculo, certo? Tenho que pegar essas linhas, tenho que fazer 5 vezes. Ora, seriam essas 5 linhas 5 vezes. Eu teria 25 linhas, né, para fazer o mesmo cálculo. O que você pode fazer? Por ser repetitivo, nós podemos isolar, então, essas linhas, esses comandos, esse trecho de código, em uma função. E quando eu preciso, de fato, realizar o cálculo, eu apenas chamo a minha função pelo nome. E vai ocupar uma linha apenas, certo? Em vez de eu ter, então, 25 linhas, eu vou ter as linhas da minha função e mais 5 linhas cada uma das chamadas. É mais simples, certo? A função print, então, o que nós temos dentro dela? Nós temos um bloco de código lá dentro que tem toda a lógica para exibir o que nós passamos para dentro dela no terminal, certo? Nós não precisamos escrever esta lógica do zero. Já está escrito e o Python passa para a gente. Vamos só utilizar desta função, então. Muito bem. Falamos de função, meus caros. Novamente, você coloca o nome da função, abre e fecha parênteses, mesmo que você não passe nada para dentro da função. Cada vez que nós chamamos a função print, ele vai sair em uma nova linha no terminal. Vamos ver, vamos fazer um exemplo.
Deixa eu comentar esse código, não nos interessa mais, certo? Se depois você quiser testar, você vai ter que remover esses comentários, né? Contra o ponto e vírgula. Vamos dar print aqui. Olá, print mundo, print do print Python. Olá, mundo do Python. Estão em comandos, estão em funções diferentes. Eu tenho 4 funções. O que isso vai me retornar? O que isso vai me resultar? Em 4 linhas aqui no terminal, certo? Cada chamada do print me retorna uma linha nova. Tranquilo. Comente, por favor. Obrigado. Vamos em frente. O print ainda, ele pode ser composto por várias partes, estas várias partes separadas por uma vírgula, certo? Como assim? Vamos fazer 2 exemplos. Vamos dar um print numa string olá, vírgula, mundo, fecho aspas. E eu vou dar um print olá, eu tenho 60, anos de idade. Se atentem aqui, meus caros. Nesse meu primeiro print, o que eu tenho? Eu tenho uma string somente, certo? E dentro desta string, que eu delimito com aspas, eu tenho uma vírgula lá dentro. Esta vírgula faz parte da string, é um caractere da string. Enquanto que aqui, no segundo print, o que eu tenho? Eu tenho 2 strings, certo? Eu tenho uma primeira string, olá, vírgula, eu tenho. Fora da string, eu estou colocando uma vírgula, e repare que ela está numa cor diferente, ela está em branco, certo? Vírgula, o inteiro 60, vírgula, uma nova string, anos de idade. Quando a gente manda rodar esse nosso código, o que vai sair? Olá, vírgula, mundo, e olá, vírgula, eu tenho 60 anos de idade. Estas vírgulas aqui que estão em branco, que eu utilizei para separar os pedaços da minha string, né? Os pedaços do meu print, eles não aparecem no terminal. O Python vai substituir estas vírgulas por um espaço, certo? Aqui, né? Aqui e aqui, depois do 60 também, certo? Isso aqui é uma forma, então, de você fazer uma print que é composta por várias partes. Tudo certo até aqui, né? Vocês já sabem alguma coisa de Python. Legal, isso é para exibir, e se eu quiser solicitar algo para o usuário, e se atentem, meus caros, nós não somos o usuário. Quando nós fizermos algum exercício que peça ao usuário um valor, peça ao usuário um número, certo? Você não vai passar este número via código, certo? Você não sabe que número que o usuário vai passar. Nós não somos usuários, nós somos os programadores, certo? O usuário, ele não passa o número no código, ele vai passar o valor, certo, que você pedir via terminal, né? Aquele cara lá embaixo. Para solicitar que o usuário me passe algum valor, que ele digite algo via terminal, nós temos uma outra função, uma função chamada input, certo? Vamos ver a função input, então. Função input. Se eu passar um input sem nada lá dentro e eu mandar executar, o meu terminal, o meu programa, ele vai ficar parado aqui esperando que o usuário digite alguma coisa, certo? Quando ele digitar e der um Enter, aí sim o programa segue, né?
Eu posso passar ainda dentro do meu input, de forma opcional, uma mensagem para o meu usuário, né? Ah, é uma mensagem. O que eu vou passar então? Uma string, certo? String, abre e fecha aspas. Vou dizer, digite um número, certo? Você tem que colocar o espaço no final, senão ele vai ficar tudo junto aqui, não vai ficar formatado legal. Digite um número, legal. 6. Deu Enter, nosso programa segue. Só que imagine que eu queira pegar este número, eu quero multiplicar ele, eu quero dobrar esse número. Quero multiplicar por 2. O que está faltando aqui para eu poder pegar esse número, multiplicar por 2 e daí exibir para o usuário? O que eu não fiz aqui? Quem que se arrisca? Eu estou pegando um dado do usuário, né? E eu não estou fazendo algo com esse dado. O que eu não estou fazendo? Quem que se arrisca? Cadê? Paulo Henrique, o que você acha? Usar o print. Só que eu poderia usar o print direto. Só que imagine que eu quero utilizar esse número várias vezes. O usuário me digitou esse número, eu quero multiplicar por 2 e eu quero dividir por 2. Eu quero mostrar o dobro e a metade desse número. O que falta eu fazer? Daí. Meus caros, o que eu faço com dados no Python? Todo dado que eu queira trabalhar com ele, certo? Depois, eu tenho que guardar ele em uma variável, certo? Eu pedi um número para o usuário, só que eu não guardei esse número. Este valor que eu pedi está sendo perdido, então, certo? Não guardei em lugar nenhum, Python só ignora. Faltou, então, eu guardar o retorno dessa minha função input em uma variável, eu vou chamar de número. E o que está acontecendo aqui? O Python está pedindo um valor para o usuário, o valor que o usuário digitar, certo? Vai ser guardado nesta variável número, ou seja, esta minha função input, ela vai me retornar um valor. Que valor que ela vai me retornar? O valor que o usuário passou no input, certo? O valor que o usuário digitou. E daí eu quero mostrar o dobro, e eu quero mostrar a metade. Vou dar um print no meu número multiplicado por 2, e eu vou dar um print no meu número dividido por 2. E vamos rodar. Digite um número, 6. Opa, ele deu erro na divisão e antes aqui na multiplicação ele mostrou 66. O que está acontecendo aqui, será? Ele repetiu o número, né? Na multiplicação. Vamos... eu quero multiplicar o número por 5. Vamos tentar de volta, sem a divisão. 5. 5 vezes 5, 25, né? 55.555. Ué, o que está ocorrendo? Nós temos que nos atentar, meus caros, que o retorno do input, certo? O que o usuário passar para o input, vai voltar para mim sempre como o quê? Sempre como uma string, certo? Sempre como uma string. Professor, mas eu quero trabalhar como um número. Você vai ter que converter este número para um tipo de dado numérico, para um inteiro, para um float, né? Reparem aqui, meus caros, Visual Studio sendo legal comigo de volta. Se você deixar o mouse em cima da sua função input, né, o Visual Studio vai dar uma explicação aqui sobre o que você está vendo. Eu tenho uma função chamada input, ele espera me receber, eu posso passar para ele uma mensagem, e ele vai me retornar uma string. Essa setinha aqui significa o quê? O tipo de retorno da função.
Não se estressem com isso, tá, meus caros? Nós vamos ver a ideia de retorno de função mais para frente também, tá? Nós vamos retornar, então, aqui uma string, tá? Um texto. E aqui ele tem uma explicação mais sobre como é que funciona esta função input. Muito bem. Vamos em frente. Legal, professor. Eu estou pegando o valor do usuário, só que eu quero multiplicar, eu quero dividir esse número. Eu não quero trabalhar com ele como um texto, como uma string. O que nós podemos fazer? Então, meus caros, ora, eu posso converter o retorno deste input para, por exemplo, um inteiro. Como é que nós fazemos isso, então, meus caros? Professor Gabriel. Dá uma chamada aí no Vitor Hugo para mim, por favor. No Vitor Hugo penteado, que tem 2 Vitor Hugo ainda por cima. Obrigado. Muito bem. Lembrem-se, meus caros, este curso tem nota, certo? Tem avaliação, tem tudo isso. Muito bem. Eu quero converter esse número, então, para um tipo de dado numérico. Ora, eu poderia converter aqui na hora da minha multiplicação, certo? Este número aqui, quando eu for fazer a multiplicação, eu vou trabalhar com ele como se fosse um inteiro. E daí eu vou fazer a multiplicação. O usuário vai me passar um 5. 5 vezes 5 vai me retornar o 25, certo? O que ele estava fazendo anteriormente? É possível você repetir uma string um determinado número de vezes. Quando você multiplica uma string por um número, você estava repetindo ela. Por isso que eu fiz a minha string 5 multiplicado por 5, eu estava repetindo aquele 5 5 vezes. Por isso que tinha dado aqui 55.555, certo? Legal. Isto aqui é uma forma de fazer. Existe outra possibilidade? Existe. Professor, este número que eu estou pegando do usuário, eu nunca vou trabalhar com ele como uma string. Eu quero sempre ele como um inteiro, por exemplo. O que nós podemos fazer? Ora, você concorda comigo que este input aqui, se o usuário passar, por exemplo, um 5, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma string 5. Ora, esta string 5, deixa eu só copiar esse cara aqui. Esta string 5 eu posso converter para um inteiro. Nós vimos a função int, certo? Eu posso passar para dentro do meu inteiro todo o meu input, certo? Reparem aqui. Int, abre parênteses, lá dentro eu vou ter o input, abre parênteses, digite um número, fecho o parênteses do input, fecho o parênteses mais externo do inteiro. O Visual Studio vai ajudar a gente a se achar aqui com os parênteses, certo? Repare. Obrigado, Luísa. Nós temos aqui o parênteses mais interno, certo? Onde nós abrimos e fechamos, com uma cor diferente, certo? O parênteses aqui do inteiro, ele está em amarelo. Facilita a gente na hora de se achar. Obrigado, Luísa. Agradeço. E daí vai ser... O resultado, nesse caso aqui, vai ser a mesma coisa, certo? Passa um 5, vai mostrar um 25. A diferença é que a minha variável, certo? Agora ela é um inteiro, certo? Se eu deixar o mouse em cima de número, vai me dizer, número é uma variável do tipo inteiro. Se eu fizer a conversão somente na hora da conta, como eu tinha feito aqui, a minha variável número, ela vai ser uma string, certo? Somente quando eu for fazer a conta que eu vou pegar o valor dela e ela vai ser, o valor eu vou converter para número.
Se eu chamasse de volta aqui número, certo? Ele ia me dizer o quê? Que ele continua sendo uma string. Ah, não. Eu não vou utilizar nunca como uma string. Então, você pode converter direto o retorno do vosso input para aquele tipo de dado, para um inteiro, para um float, o que for. Faz sentido isso, meus caros? Essa diferença na hora da conversão aqui? Onde converter, em que posição converter? Ou ficou confuso? Se ficou confuso, me avisem que eu tento explicar de outra forma, certo? Em que pé que nós estamos? Se você entendeu, escreva entendeu, meus caros, para a gente não ficar aqui parado no silêncio. Eu entendi. Perfeito. Entendeu? Beleza. Vamos em frente, então. Turma, tá esperta. Quando eu passo essa diferença em outro lugar que eu dou aula, o pessoal se bate ali, tipo, se o pessoal entendeu, tá de boas. Conseguimos pegar valores do usuário, conseguimos exibir valores para o usuário. Vamos ver como fazer diferentes operações, certo? No Python nós temos 4 tipos de operações, eu vou mostrar 3 delas. Nós temos os operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Existe um 4º tipo de operador, que é o operador bit a bit, ou chamado bitwise em inglês, que é você ficar movendo bit de um lado para o outro. Isso hoje em dia não tem mais o porquê necessário. Você vai estar tentando escovar bit para tirar performance. Não tem por que passar, é só uma complicação para vocês agora, você ia confundir. Vamos lá, vamos ver os diferentes operadores. Primeiro são os operadores aritméticos, aqueles da matemática, certo? Adição, símbolo de mais, subtração, símbolo de menos. Multiplicação é com o asterisco. Fazer uma exponenciação, elevar um número, certo? Nesse caso aqui, eu quero 2 elevado a 4, certo? É com 2 asteriscos, se atente, certo? Divisão é com a barra. E os 2 últimos são caras um pouco diferentes, né? Que é a divisão inteira e o resto da divisão. Como assim divisão inteira e resto da divisão? Divisão inteira, 2 barras, resto da divisão, símbolo do porcento, símbolo do módulo, né? Divisão inteira de 17 por 4. Vamos fazer a tabela do 4. 4, 8, 12, 16. De 16 para 17, consigo fazer mais alguma divisão de número inteiro? Não consigo, né? Conseguir fazer quantas vezes, então, esta divisão? Conseguir fazer essa divisão de forma inteira? 4 vezes, certo? Por isso que ele me retornou aqui, então, este 4. E o resto da divisão? Novamente, o resto da divisão de 17 por 4. Tabela do 4. 4, 8, 12 e 16. De 16 para 17, eu não consigo colocar mais um valor inteiro. Quanto que falta de 16 para 17? O que sobra de 16 para 17? Falta 1, certo? Foi o que ele me retornou aqui, este 1. Tá? Esta é a ideia, então, da divisão inteira e do resto da divisão. Vamos em frente, se ninguém tem dúvida. Vocês não precisam esperar que eu pergunte se vocês têm dúvida, tá, meus caros? Vocês podem levantar a mão, vocês podem digitar a qualquer momento ali, que eu estou de olho no chat, agora com a segunda tela minha. Deixa eu só ver o horário. Tá, temos tempo ainda. Vamos em frente. Vamos ver os operadores relacionais. Os operadores relacionais são utilizados para comparação de valores ou variáveis. E o retorno de uma comparação é sempre um booleano, é sempre um verdadeiro ou falso. Vamos ver os operadores. Temos aqui, né, como você queira chamar, a boquinha do jacaré, a flecha do índio, certo? Operador de maior que. Por exemplo, 6 é maior que 8? Não, 6 não é maior do que 8. O retorno disso vai ser um falso.
A outra, um pouquinho para o outro lado, a flecha para o outro lado. Menor que 8 é menor do que 9? Sim, 8 é menor do que 9. O retorno disso vai ser um verdadeiro, né? Somente duas possibilidades, ou é verdadeiro ou é falso, né? Maior ou igual a, se atente aqui na sintaxe, na forma como nós escrevemos, né? Maior ou igual, né? Boquinha aqui do jacaré, em seguida o sinal de igual, certo? Exemplo, 12 é maior ou igual do que 15? Não, né? 12 não é maior do que 15, 12 também não é igual a 15. O retorno disso vai ser um falso. Menor ou igual a 4 é menor ou igual a 4? 4 é menor do que 4? Não, 4 não é menor do que 4. Mas 4 é igual a 4? Sim, 4 é igual a 4. O retorno disso é um verdadeiro. E nós temos dois caras aqui que são diferentes também, tá? Se atente na sintaxe, se atente na forma como nós escrevemos. Temos aqui primeiro o operador de diferente de, que é uma exclamação sinal de igual. Ah, a minha string abacaxi é diferente de uma string tomate? Sim. A string abacaxi é diferente da string tomate. O retorno disso é um verdadeiro. E por fim nós temos o operador aqui de igualdade, uma comparação de igualdade, certo? São dois sinais de iguais, se atente com isso, certo, meus caros? Dois sinais de iguais. No exemplo, o booleano falso é igual a um booleano falso? Falso é igual a falso? Sim. Um falso é igual a falso. O retorno dessa comparação de igualdade é um verdadeiro. Tranquilo aqui, né? Não tem maiores segredos. Nós temos que nos atentar somente na sintaxe, na forma como nós escrevemos. Vamos em frente. Por fim, nós temos os operadores lógicos. Os operadores lógicos são utilizados para combinar valores booleanos. E o retorno desta combinação vai ser também um booleano, um verdadeiro ou um falso. Tá? Isto aqui vocês viram na escola, creio eu, no ensino fundamental, já faz bom tempo que eu sou do ensino fundamental, como tabela verdade. Tá? Se vocês não entenderem isso aqui, meus caros, pesquisem por tabela verdade. Vou até escrever no chat. Tá? Se você não ficar claro isso aqui, tabela verdade. Tá aí. Os operadores lógicos são três, certo? Temos o e, o ou e o não, né? Só que vai estar em inglês, né? And, or e not. Por exemplo, né? Eu vou combinar aqui dois booleanos. O retorno aqui desta comparação, se a variável A for maior que a variável B, certo? Ora, esta comparação aqui vai me retornar um booleano. E ainda que o valor da variável C seja igual ao valor da variável D. Ora, o retorno dessa comparação de igualdade também vai ser um booleano. E eu vou combinar, então, estes booleanos, certo? Para o retorno, para tudo isto aqui, certo? Ser um verdadeiro, ambos os lados do meu E tem que ser verdadeiro. Eu quero que você seja verdadeiro e você seja verdadeiro, certo? Se um deles for verdadeiro e o outro for falso, não nos basta, certo? Eu preciso que ambos sejam verdade. De fato, A é maior do que B, só que C não é igual a D. Tem um verdadeiro e um falso, o resultado disso é um falso. Por outro lado, o ou, o or, certo? Se a minha variável E for menor ou igual a 5, ou se o valor da variável F for igual a falso. Aqui, um dos lados do meu ou basta, sendo verdade, para o todo ser verdade, certo? Por exemplo, de fato, E é menor ou igual a 5. Só que o F não é igual a falso.
um verdadeiro, por exemplo. Né? Eu tenho um verdadeiro ou um falso, certo? Um dos lados me basta sendo verdade para o todo ser verdade. O valor disso aqui, então, vai ser um verdadeiro ao final. Tá? Nós vamos ver mais para frente, meus caros, como utilizar desses operadores lógicos. Tá? Aqui, a princípio, com o que nós sabemos, certo? Fica meio difícil de visualizar como é que eles funcionam. Nós vamos voltar aqui depois, não se preocupem. E, por fim, nós temos o not, o não, que vai apenas alterar o valor do booleano. Era verdadeiro, por exemplo, not true, certo? Não verdade. Não verdade é o quê? Não verdade é um falso. Não verdade. Não verdade seria o quê? Seria um verdadeiro. Ele apenas troca o valor, troca o sentido do booleano. Não tem maiores dificuldades aqui. Tranquilo? Alguma dúvida nos operadores, meus caros? Não tem maiores mistérios aqui, né? Se tiver, fale, meus caros. Não se envergonhem, não se acanhe, tá? Estamos aqui todos aprendendo. Perfeito, Malren. Não temos dúvidas? Vamos para o nosso último assunto desta aula, que é a ideia de precedência de operações matemáticas. Ora, no Python, assim como na matemática que você vê na escola, certo? Existem operações que você faz antes numa equação, certo? Eu vou fazer antes uma soma ou uma multiplicação. Vou fazer primeiro a multiplicação. Mas se tiver dentro de parênteses, eu faço o parênteses primeiro. E assim por diante. No Python, é a mesma coisa. Nós temos uma ordem que ele avalia uma operação. Como nesse exemplo aqui. Ele cortou aqui o meu slide, depois eu edito. O que o Python avalia primeiro? O que ele faz primeiro? Primeiro, o que está dentro de parênteses. Só que ao contrário da matemática na escola, que vocês têm parênteses, chaves e colchetes, aqui no Python é tudo parênteses, certo? Ele vai fazer o quê? Sempre do parênteses mais interno para o mais externo, certo? Uma vez que ele avaliou todos os parênteses, ele vai procurar pela exponenciação, certo? A exponenciação da direita para a esquerda, certo? Fez todas as exponenciações, ele vai ver quem aparece primeiro. Multiplicação, divisão, divisão inteira ou resto da divisão, chamado módulo, né? Da esquerda para a direita agora. E por fim, vai fazer a adição e a subtração, quem aparecer primeiro da esquerda para a direita. Tem aqui um exemplo, né? Tem uma equação aqui que eu fiz só para a gente ver um exemplo. Né? 2 menos 3 divididos por, abre parênteses, 4 mais 6, multiplicado por 2 elevado a 3, resto da divisão de 2. O que ele vai fazer primeiro aqui? Primeiro, quem está dentro do parênteses, que é o 4 mais 6. 4 mais 6, 10. Em seguida, foi todos os parênteses? Foi. Vai procurar pela exponenciação se eu tenho. E de fato eu tenho. Esse 2 elevado a 3, 2 elevado a 3, 8. Fez todas as exponenciações? Multiplicação, divisão, divisão inteira, módulo. Quem aparecer primeiro, da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita eu tenho aqui 3 divididos por 10. 3 divididos por 10, 0,3. Em seguida, a multiplicação, né? 0,3 por 8, 2,4. E por fim, o módulo, o resto da divisão, 2,4 por 2, vai me sobrar 0,4. E por fim, a adição e subtração. Nesse caso, tem uma subtração. 2 menos 0,4 vai me retornar 1,6. O resultado final desta minha equação aqui. Muito bem, meus caros. Esta aula, ela acaba... Era para acabar agora, 10h45, estamos em cima, né? Muito bem, meus caros. Por hoje é só, certo? Quando eu tiver acesso ao Google Sala de Aula, eu vou passar todo esse material para vocês, eu vou passar uma lista de exercícios também, certo? No mais, ficamos por aqui e até a próxima aula. Até mais.